Amém? Boa noite. A primeira coisa que a gente vai fazer então é orar e agradecer a Deus por estarmos aqui nesta noite e por nos conduzir aqui em segurança. Amém? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, por nos trazer neste lugar. Obrigado por nos trazer até a sua casa. Obrigado, Senhor, porque nós preparamos este momento e reservamos, Senhor, para aprender mais de Ti, aprender mais sobre a Sua palavra, aprender mais sobre as Suas intenções para conosco. Muito obrigado, Senhor, porque enquanto nós estamos aqui, o Senhor está cuidando de todas as coisas, cuidando da nossa casa, da nossa vida, meu Deus, das nossas finanças, dos nossos amados e queridos. Muito obrigado por cada um que está assistindo e que vai se alimentar dessa palavra futuramente e que em tudo o Senhor se faça conhecedor da Tua verdade, da Tua palavra, para a glória e honra do Seu santo nome. Amém e amém. Amém? Glória a Deus, pode se assentar. Aleluia. Hoje o tema, ele é um tema mais, vamos dizer assim, tranquilo do que eu peguei no passado, mas hoje a gente vai falar sobre a condição humana, a condição que nós temos perante ao Senhor e a condição que nós temos perante a todas as coisas que aconteceram em todo o caminhar e desenrolar da criação. Amém? A primeira coisa que a gente vai entender então por que o homem foi feito, como foi feito, qual foi o seu propósito depois da sua queda e qual a condição que nós temos hoje como seres humanos, como homens de Deus e como homens num modo geral, tá bom? Primeira coisa então que eu quero deixar claro é sobre a nossa criação. Gênesis 1:1 diz que no princípio a terra era sem forma, era vazia, Deus criou os céus, criou a terra, criou todas as coisas, mas ali em Gênesis 1:26, Deus aí cria o homem. E ele, se você puder abrir aí, a gente vai usar bastante a Bíblia nesse decorrer da aula, para que a gente possa ficar mais habituado com os versículos e capítulos, tá bom? Então Gênesis 1:26. Perdidaço. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Qual a intenção da criação do homem aqui em Gênesis 1:26? É criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, Deus ali, ele entra ali numa conversa, nós criamos e cremos que essa conversa aí seria entre a Trindade, porque ele fala façamos, então no sentido de pluralidade, ou seja, há um diálogo ali acontecendo, e quando ele fala façamos o homem à imagem e semelhança, Deus nos faz a sua imagem, como ele, igual a ele, com todas as condições de glória, de salvação, de eternidade, ele nos faz exatamente a sua vontade e de nosso coração voltado a ele. Tudo era bom, tudo era maravilhoso. Lá em Gênesis 1:31, Deus viu que tudo que ele havia feito era bom, e ele criou ali a mulher da costela de Adão, fez ali a sua parceira, a sua companheira, ele criou todas as coisas, as aves dos céus, o alimento para o ser humano, ou seja, o homem estava na vida boa, ele estava, enfim, no paraíso, ele estava com todas as suas condições em perfeito estado, mas aí o homem ele foi... houve ali, na verdade, um comando ao homem, né? Que ele poderia cuidar de todas as coisas, ele poderia se alimentar de todas as coisas, mas havia uma árvore ali no jardim do Éden, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus aí coloca uma condição para o ser humano. E ele fala assim, você pode se alimentar de todas as coisas, mas dessa árvore, desse fruto você não pode comer. Você não pode cobiçar ele, você não pode tocar ele, você não pode desejar ele. Você tem essa condição. A única coisa que eu estou te pedindo. E aí, desde esse princípio, eu acho que nós já conseguimos ver a capacidade de escolha humana, da escolha que nós temos como... Muitas pessoas colocam como livre-arbítrio, né? Que é o livre direito de escolha. Mas há uma condição para tudo que você faz. E para tudo que você deseja, para tudo que você... Cada ato vai haver uma consequência. E ali o homem ele pega a mulher, Eva, come do fruto. A partir do momento que ela come do fruto, ela desobedece um dos mandamentos de Deus. Ela desobedece uma das condições, e das, vamos dizer... leis que Deus coloca dentro do jardim, que é não faça, não coma. Então, o homem ele já quebrou esse primeiro mandamento.
E ao fazer isso, ele entra dentro do homem uma condição de pecado, uma condição de desrespeito à palavra de Deus. E aí a gente vê a queda do homem, e isso trouxe, na verdade, para todos nós, o que a gente chama de pecado radical, que é o pecado na raiz de toda a humanidade. Porque Adão pecou, porque Eva pecou e eles foram expulsos do paraíso, toda a humanidade, toda a linhagem, toda a descendência cometeu tal pecado e está sujeita debaixo desse pecado. Nós, como humanos, como pessoas, nessa condição, somos pecadores. Nós não temos direito nenhum à vida eterna, nós não temos direito nenhum à graça, à soberania, a tocar, a chegar próximo de Deus. Nós temos sobre nós toda a sua ira, toda a sua raiva, vamos dizer assim, sobre as nossas vidas, por causa desse pecado que Adão cometeu. Amém? Eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Romanos 3, 23. Amém? Romanos 3, capítulo 3, versículo 23. A primeira parte fala assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos nós somos pecadores porque Adão pecou. Porque o pecado estava em Adão, ele cometeu esse pecado, nós somos pecadores junto com eles. Nós nos tornamos errantes por causa do pecado que ele cometeu. E é incrível que ali no Jardim do Éden, a partir do momento que o homem ele peca, que Adão peca, Deus imediatamente ele cerra ali o jardim, ele coloca anjos para guardar a árvore da verdade, da vida. Em Gênesis da árvore da vida, desculpa. E Deus ele deixa bem claro: vamos guardar desta árvore, porque a partir do momento que o homem comesse do fruto da eternidade, ele seria eternamente pecador. Em Apocalipse, lá no finalzinho, fala: o vencedor dar-te-ei de comer da árvore da vida. Porque nós entendemos que a partir do momento que ele comer da árvore da vida, nós nos tornaremos completamente eternos junto com ele. Então em Gênesis ele deixa bem claro, quando ele coloca anjos ali para cuidar da árvore da vida, porque se o homem tivesse acesso a isso, ele seria eternamente pecador. E então nós vemos aí desde o princípio a condição de Deus de cuidar de nós, de zelar por nós, mesmo errantes, mesmo em pecado, Deus aí coloca essa condição em nós. Mas lá em em 1 João, abre aí, rapidinho, acho que é um dos... terceiro capítulo? Quarto livro. João 1, quarto livro do Evangelho. João 1, oi? João mesmo. João 1, capítulo 1, versículo 5. João 1. Só um minuto. Eu acho que eu anotei errado. É isso mesmo, vamos lá. João 1, a partir do versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Abre agora em João 1,13. 1,13. Fala assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Guarda esse versículo. Agora vai lá em João 3. João, capítulo 3. Versículo 3. Fala assim: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? Só até aí. O que esses 3 versículos eles deixam claro para nós? Eles deixam claro para nós uma ignorância espiritual. Sobre uma cegueira que nós temos como humanos, como pessoas que vivem no pecado.
O mundo ele jaz no maligno, nós somos entregues, como o 2 Coríntios 4 fala, nós somos entregues já ao rei deste mundo, então nós já estamos debaixo de uma condição de pecadores. Nós somos cegos espiritualmente, nós somos cegos no nosso entendimento. Em 2 Coríntios vai falar sobre isso, que o rei deste mundo nos cegou para que nós não enxergássemos a verdade daquilo que é o sacrifício de Jesus e o que é a graça e o perdão que Ele tem para as nossas vidas. Então, o que isso nos revela? Que enquanto você é pecador, enquanto você é escravo do pecado, enquanto você está debaixo dessa condição de homem caído, nós não enxergamos a verdade. E a Bíblia deixa clara lá em João 3, eu vou pedir que vocês abram lá, João 3, versículo 19. João 3,19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, vamos por parte. A luz é Jesus Cristo. Jesus ele veio ao mundo, ele veio trazer uma palavra, ele veio trazer a salvação, ele veio pregar o ano aceitável, o ano onde nós seríamos ali chamados e restituídos à nossa condição junto com Cristo. Mas ele continua falando assim: e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, ou seja, para que não sejam reveladas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Ou seja, o que ele deixa claro aqui? Que nós como homens, como seres caídos ou seres humanos, vamos dizer assim, nós não desejamos a Deus. Nós somos incapazes de amar a Deus. Nós somos incapazes de amar a verdade, incapazes de amar a Jesus, incapazes de amar a Deus, incapazes de amar a luz que Ele veio nos trazer e veio nos revelar, incapazes de escolher a Deus na nossa condição humana. Nós não conseguimos fazer isso, porque nós amamos o mundo. E Ele deixa bem claro aqui, que Ele fala assim, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras nos eram más. Ou seja, nós não queremos se achegar à luz, porque nós não queremos que as nossas maldades sejam reveladas perante com Deus. Então nós entramos numa condição de odiar a Deus em tal ponto, de não querer chegar perto dele, porque se a gente chegar perto dele, a gente vai ser despido dessa verdade, despido das nossas obras. E é uma condição tão infiltrada nas nossas raízes ou nos nossos corações, que nós não desejamos isso. É como se você soubesse que você está fazendo algo errado, mas você amasse tanto isso, porque o pastor André falou uma vez sobre a verdade, né? Que a verdade nos dias de hoje ela está vestida de mentira, na verdade, né? Ou seja, na verdade, a mentira está vestida de verdade. Nós desejamos tanto e nós amamos tanto a mentira de tal modo que aquilo se passa e começa a passar verdade para nós. Nós começamos a acreditar naquilo como verdade e achamos que aquilo é verdade e queremos aquilo como verdade, e o mundo põe sobre as nossas vidas e à nossa frente verdades que parecem ser reais, mas que é totalmente contrário, são mentiras que o rei deste século, Satanás, ele coloca para tentar nos confundir a todo momento. Amém? Em João 3,36, abre lá rapidinho. João 3,36. Ele termina falando assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, há uma esperança para a humanidade. Jesus Cristo, nós vamos no decorrer... Na verdade, se você pegar a palavra inteira, a Bíblia inteira, há uma guerra constante entre o homem subjugado, o homem debaixo do seu pecado, debaixo do seu delito, e Deus ali em cima tentando resgatar em todo momento a condição humana.
Deus, Ele coloca ordem, coloca leis, Deus traz revelação, Deus traz milagres, Deus traz manifestações do poder dEle em todo momento para tentar se achegar perto do homem e agarrar o homem e transformar o homem e fazer com que ele deseje cada dia mais a verdade, o que é uma condição que o homem não tem, de querer, de buscar e de ir atrás disso, mas Ele deixa assim... a condição de esperança de que se nós crermos nisso, se nós buscássemos isso, se nós nos achegarmos a Ele, Ele iria vir, Ele iria nos resgatar, Ele iria nos dar essa condição. Amém? Porém, nós temos uma condição, abra lá em João 6,44. João 6, versículo 44. Abriu? Diz assim, ó: ninguém pode vir a mim se o Pai, quem me enviou, não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Há uma condição que a Bíblia deixa muito clara, que o homem na sua condição humana, ele não teria condições de escolher a Deus. Isso eu estou falando praticamente desde o começo e pegando muito nessa tecla, porque há uma condição de que esse versículo ele nos coloca, de que Deus ele se faz e ele se revela para nós. Ele se revela no seu amor, na sua graça, na sua alegria, e é Deus que coloca em nós o sentimento de querer estar com Ele, de querer escolher a Ele, porque nós somos incapazes de escolher. O homem, na sua condição humana, não pode jamais escolher a Deus. Não há nada que o homem faça, ou que aconteça, ou que o mundo possa nos ofertar, ou que você veja que vá fazer a gente escolher a Deus, se Deus não o revelar. É Deus que abre os nossos olhos, é Deus que te escolhe, é Deus que te chama, é Deus que te revela o manifestar a obra de Cristo na cruz, para que seja manifesto em você e para que você abra os teus olhos espirituais e consiga enxergar o sacrifício dele na cruz, enxergar a verdade dele na cruz e desejar dia após dia ser parecido com ele, ser como ele, e de fé em fé, e você acreditando nisso, confiando nisso, você ser salvo e ali nos últimos dias ser ressuscitado, como é colocado aqui em João 3, em João 6,44. Amém? Então, o homem, nós temos aqui então a queda dele, a condição que ele se tornou pecaminoso, e nós temos a cruz de Jesus Cristo nos resgatando e colocando sobre ele toda a ira de Deus, nos resgatando da morte, nos resgatando do pecado, nos resgatando da ira de Deus. Porém, há um manifestar de Deus de revelar isso. Ele vai nos revelar isso, a obra de Jesus Cristo na cruz, para que nós possamos desejar isso novamente e estar com Cristo. Amém? Ficou claro essa parte? Aleluia. E eu quero encerrar então, nesse momento aqui, falando sobre essa condição de graça, na verdade, né? O livre-arbítrio, nós temos aí, e é algo que eu principalmente gosto muito, porque o livre-arbítrio é uma capacidade ilusória de escolha, né? Você pode escolher certas coisas, mas não pode fugir da consequência que ela vai trazer sobre a sua vida. Isso não é livre-arbítrio. Isso é viver, é uma condição na verdade, de escolher, mas viver a consequência daquilo que você escolheu, das suas escolhas. Certo? Ficou claro até aí? Amém. Essa é a condição que Jesus coloca em nós. Nós somos incapazes de escolher a Deus, mas Ele coloca em nós um desejo e uma capacidade de escolher a Ele através da cruz do Calvário, porque Deus se revela para nós isso. Deus mostra isso. E Deus, Ele vai nos agarrar nessa questão, nessa liberdade de escolha, de escolher a Ele. A única condição que nos tem é escolher ao Senhor. Hoje, no mundo, você tem duas condições. Ou você vai servir o rei das trevas, que é Satanás, a sua mentira, a sua falsidade, o seu pecado, a sua angústia, e sofrer a ira de Deus. Ou você vai escolher a Deus e toda a sua capacidade, toda a sua glória. Só que a escolha de Deus é um desejo que Ele coloca em nós, essa capacidade de nós
pudermos desejar viver com Cristo e viver nessa condição humana. Amém? E o porquê que isso é importante? Porque a palavra de Deus fala que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho. E esse foi o preço pago por ele na cruz. Tudo que nós pudéssemos fazer para resgatar a condição humana novamente, para resgatar o amor de Deus, para resgatar a glória de Deus, ela não existe mais. Não há sacrifício que você faça, não há oferta que você faça, não há reza que você faça, não há caminhada, procissão, não há nada. Não há dinheiro que pague, que compre. Não há sentimento seu que vá comprar esse sacrifício na cruz. Tudo já foi pago por Ele. Tudo já foi conquistado por Ele na cruz. Tudo já está derramado, toda a ira já está com Ele. Isso se chama graça. A graça de Deus já é sobre as nossas vidas. E não há nada que você faça, mais ou menos, que vai fazer Deus te chamar. Mais ou menos. Então, a questão de obras, a questão de santidade, a questão de... é tudo fruto de fé. Porque eu creio nessa graça, eu vou querer ser mais santo, eu vou querer ser mais parecido com Ele. Porque eu creio nesse sacrifício, eu vou me tornando mais parecido com Ele dia após dia. E isso se chama santidade, porque nós nos tornamos mais parecido com Jesus. Nós vamos nos limpando, mas não por livre escolha nossa, mas sim por livre escolha de Deus. Porque Ele nos escolhe e Ele coloca em nós essa graça. E isso foi uma conquista, na verdade, nós entendemos isso nos dias de hoje, porque isso foi uma conquista Deu um branco. Isso foi uma conquista da Sala Gratia, que foi uma das reformas protestantes que aconteceram. De nós entendemos que a graça de Deus ela é soberana sobre todas as coisas. Antigamente, e na verdade até os dias de hoje, a gente tem aí algumas religiões que colocam a condição humana de você poder alcançar a graça de Deus, ou poder alcançar o perdão de Deus fazendo algo. E naquela época, você comprava indulgências, você pagava pelo teu pecado. Então você ia lá, comprava um cabrito lá, como era no Velho Testamento, sacrificava um animal, ou você dava dinheiro, você comprava ali um pergaminho que estava escrito que você era perdoado, e aquele pergaminho podia ser para a sua família inteira, poderia se estender para outras pessoas, mas tudo era pago. Tudo era desembolsado, tudo era por obras. Tudo você fazia em consequência, tudo você fazia para ter a consequência do perdão de Deus. E a graça de Deus, ela não é isso. A graça de Deus, ela é sobre você já independente de qualquer coisa. Porque Ele te chamou e porque você está aqui nesta noite, porque você teve os seus olhos abertos e escolheu estar aqui, porque Deus colocou esse sentimento em você, você já é agraciado por essa graça. E agora é só você viver. É só você viver debaixo dessa graça e cada dia mais você vai brotar dentro de você um sentimento de ser parecido com Ele, um sentimento de você ser santificado junto com Ele e você viver o perdão dEle e aceitar esse perdão gratuitamente. E isso é dom de Deus. Deus já colocou sobre a sua vida. Amém? Não sei se para quem é pai, eu tenho eu tenho uma filha de 4 patas, na verdade, né? E eu fico imaginando quando eu for pai de verdade. Porque às vezes ela faz alguma coisa assim que eu não gosto, destruiu meu sofá, paguei caro pra caramba. E ela destruiu meu sofá, destruiu completamente. E aí ela vem lá com a carinha de choro e fala assim, pai, é eu, né? E eu vou lá, acaricio ela, falo, vem cá. A Dani, minha esposa, até fica com raiva. Vem cá, dá um beijinho, um abraço. E eu fico imaginando um filho como que é. Porque filho é isso, ele pode errar, ele pode falhar quantas vezes forem necessárias. Mas o nosso amor para com ele vai ser igual, não vai mudar. Não importa o que ele cometer, não importa o que ele fizer, você sempre vai amar. Hoje eu não entendo esse amor dessa forma por não ser pai, talvez. Mas quando você tem um filho, e aí eu fico imaginando Deus nessa magnitude, nos amando de tal forma para entregar o seu filho por amor de nós, para que nós pudéssemos ser resgatados da morte e resgatados desse pecado. Existe uma frase que eu acho maravilhoso e que eu escutei de um pregador que ele falou exatamente assim.
E isso eu guardei no meu coração. Deus, ele suportou a dor de perder o seu filho, por um momento que seja, por um breve momento, mas ele não suportou te perder pela vida inteira. Então o amor de Deus foi tão grande a este ponto, que ele entregou o seu filho por um momento, um breve momento, porque ele já sabia o que ia acontecer, mas ele não suportou abrir mão das nossas vidas, da sua vida. Então é isso que a graça de Deus é sobre nós. É isso que a graça de Deus faz com nós, homens caídos e homens destituídos da glória dele. O Adão pecou, Adão errou, mas Jesus Cristo veio e nos trouxe todas as coisas novamente, e nós vamos reinar com ele em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Espero que tenha sido bem esclarecedor, é muito rápido. A gente aqui é uma luta contra aquele tic-tac ali e contra todo o conteúdo, mas eu espero que este entendimento não saia da sua vida, que sobre nós para essa condição de resgatados novamente e que Deus nos revela cada dia mais isso. Amém? Se coloque de pé. Eu não vou deixar um desafio muito grande para vocês, porque eu estou com fome, eu quero comer. Mas é o seguinte, pensa sobre isso. Pensa, tenta quebrar esses dilemas sobre a sua vida. Amém? A graça já é sobre as nossas vidas. Não há nada que você faça que vai fazer comprar o perdão de Deus. Aceita Ele sobre você, mas busque dia após dia ser parecido com Ele, porque Ele vai se revelando em você no secreto. Esse é o tema da nossa série. No secreto, quando você fechar suas portas, você orar ali de joelhos e falar: Senhor, se revela para mim. Mostra essa graça todos os dias para a minha vida. Ele vai se revelar para você dia após dia nessa condição. Amém? Feche os teus olhos e fala: Senhor, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, Senhor, por esse entendimento da sua graça. Muito obrigado, Senhor, porque nós não tínhamos condição nenhuma de estarmos aqui, mas o Senhor se revelou. O Senhor se fez homem, veio à terra, morreu pelos nossos pecados, para que a ira de Deus, do nosso Pai, não viesse sobre as nossas vidas. E hoje eu posso te agradecer, eu posso te louvar, e eu te peço, revela-se no secreto, Senhor, para cada um que está aqui nesta noite. Se revela dia após dia essa graça, esse perdão, essa nova condição que nós temos, uma nova aliança, um novo céu e uma nova terra, um reino que vai vir sobre as nossas vidas, que já é real, e que nós possamos a cada dia mais, Senhor, ser um contigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Dá uma grande salva de palmas ao Senhor. Aleluia, até a próxima. Aleluia, te vejo lá.